Esta é a sexta parte de uma série que visa abrir caminho para um acesso mais direto aos manuscritos de Marx, no caso, aqueles por ele redigidos em 1857 e 1858, e que conheceram um complicado histórico de recepção, marcado pela tentativa de enquadrá-los como obra, os famosos Grundrisse, ou até mesmo de os reduzir a um rascunho de O Capital. Neste bloco, vou trabalhar um pouco como aparece Hegel nos manuscritos de 1857 e 58. A propósito disso, tem um dado relevante para a gente olhar antes de passar para a presença de Hegel em vários lugares nesses manuscritos, né? Que é uma informação ali sobre que Marx mesmo ali na correspondência fala disso, né? Que é ter sido passado ali em fim de outubro, provavelmente início de novembro, uma edição um exemplar da ciência da lógica de Hegel. Essa, numa das cartas, né, de Freiligrath, Ferdinand Freiligrath, que é um alemão que também vive em Londres, né, que é do convívio de Marx em Londres, né, Ferdinand Freiligrath comunica a Marx, em carta de 22 de outubro de 1857, ter encontrado alguns volumes de Hegel, outrora pertencentes a Bakunin. Então, essa é a referência que, essa leitura que Marx depois vai mencionar numa carta a Engels, essa leitura deve ser situada depois dessa data, então provavelmente ali em novembro de 57, né? Mas o mais cedo seria fim de outubro de 1857. Porque os manuscritos de 1857, que nós estamos falando aqui, é, basicamente, sim, a introdução é de agosto, é datado de agosto de 57. Os primeiros cadernos ali começa a vir o caderno 1 e 2 em outubro, entrando já no caderno 2 em novembro. Então, essa informação ela é relevante para a gente identificar dentro desses manuscritos, né, eventuais alterações na maneira como Marx trata de Hegel ao longo dos manuscritos. Né. Esse tópico de Hegel é muito importante quando se trata dos manuscritos, ou dos Grundrisse em geral, que leva muita gente a trabalhar os Grundrisse, é porque ali existem elementos mais marcantemente hegelianos, que eu pretendo apontar os mais essenciais nesse bloco de hoje. E isso leva, então, a alguns que querem encontrar mais dialética e mais Hegel em Marx, né? Eles veem isso com muita satisfação, né? E lamentam que Marx não tenha continuado nessa trilha e depois na redação do Capital, na verdade, tenha recuado em relação a esses elementos, né? Eu vou mostrar aqui que a posição de Marx em relação ao que seria típico do pensamento dialético hegeliano não é nada claro, antes ambíguo, se move numa direção, depois recua, né? Então, isso mesmo nesse texto aqui não é uma adesão à dialética hegeliana sem limitações, né? Isso seria contra os fundamentos materialistas, né, do procedimento de Marx. Espero que esses poucos passagens que eu vou ver aqui ajudem a esclarecer esse tópico, né? Mas, em função disso, né, é importante esclarecer a presença desse momento hegeliano aqui nos manuscritos. Né? Então, existe ali uma linha, né, uma parte da Neue Marx-Lektüre que lamenta esse recuo de Marx em relação a essa maior
abertura para a dialética hegeliana. E do outro lado, nós temos gente que aplaude isso e que, na verdade, procura tirar Hegel da metodologia de Marx, como é o caso de Althusser e da escola dele, né? Assim, que procura se livrar, digamos assim, desses elementos mais hegelianos, né? Então, esse ponto ali não é nenhuma novidade aí na literatura. O único ponto que eu queria enfatizar aqui é esse, de a gente, na leitura dos manuscritos 57 e 58, dar um pouquinho de atenção a esse episódio é, desse exemplar da ciência da lógica que Marx recebeu, e aí comunica em carta a Engels, de 14 de janeiro de 1858, ele diz: no método da redação, ajudou-me muito que tenha voltado a folhear a lógica de Hegel por mero acidente. Freiligrath encontrou e me enviou como presente alguns volumes de Hegel, originalmente pertencentes a Bakunin. Se algum dia voltar a ter tempo para tais trabalhos, eu teria grande prazer em tornar acessível ao entendimento humano comum, em dois ou três fólios, o racional no método que Hegel descobriu, mas também mistificou. Veja que mesmo aqui ele está sempre fazendo essa correção, e o método que Hegel é um método dialético, e em Hegel ele aparece de forma mistificada. Essa é a posição desde 43, 44, Marx já se relaciona de forma crítica com Hegel e vai até o fim, né? Essa missão 44, nos manuscritos 44, isso é bem explícito, né? Então, esse momento da mistificação é um ponto importante quando se trabalha a relação do método dialético de Marx em relação ao método dialético especulativo de Hegel, né? Porque esse momento que caracteriza o que constitui o propósito da aplicação do método dialético em Hegel é um momento especulativo que a rigor, Marx considera uma mistificação. Você vai, inclusive aqui numa passagem que eu vou comentar, aparece o que isso significa, né? Que é essa coisa de como que tirar o desenvolvimento todo da ideia, né? Que Marx que interpreta, né? E não necessariamente a gente tem que interpretar Hegel dessa forma, mas Marx interpreta ele assim, né? Como tirar isso da própria cabeça, né? Então, um aspecto importante aqui é que a introdução aos manuscritos de 1857 e 58 é anterior a essa redescoberta da lógica de Hegel. E aí tem algumas passagens que a gente pode datar como anteriores a essa leitura. Aliás, Marx se refere a isso. Voltei a folhear a lógica de Hegel, que já é algo que deve servir de alerta, né? Porque ninguém compreende alguma coisa da lógica de Hegel simplesmente folheando ela, nem mesmo Marx, que tem uma grande leitura de Hegel em sua época de estudante, né? Marx, a gente consegue identificar dentro do tratamento do que ele faz lá em 40 até 44, porque depois começa mais a crítica, né? Mas, ou até a ideologia alemã, porque ali também existem comentários que ele faz aos jovens hegelianos que remetem a partes do sistema hegeliano, né? Ali se pode identificar nesses textos juvenis a presença a documentação de leitura da fenomenologia do espírito, das lições de filosofia do direito, da enciclopédia, da filosofia da história. E é claro que a lógica que faz parte ali do tratamento metodológico. Então,
Marx não comenta isso assim à distância, mas nos textos dele a gente percebe os traços mesmo da leitura que ele fez na juventude já, que ele tenha continuado a ler isso, e essa carta que antes aponta para o fato, no sentido de que Marx não vem desde 45, 46, não vem se ocupando muito de Hegel, não vem trabalhando Hegel. Assim, o último lugar onde a gente encontra né, não necessariamente significa uma leitura nessa altura, mas em que existe uma reflexão sobre o que dá para fazer com Hegel e o que seria inconveniente fazer com Hegel, é na Miséria da Filosofia, né, em 47. Né? Quer dizer, ele critica Proudhon por estar fazendo mau uso do método de Hegel. Né? Então, nos manuscritos, agora na primeira parte, na introdução, eu identifico ali vários elementos, mas um desses elementos é uma relação irônica com Hegel, como ele vinha, como é muito forte lá na Miséria e Filosofia de 47. Lá a pessoa não lê isso sem entender a ironia, né, acaba confundindo ali que Marx está ali se apropriando do método de Hegel, quando na verdade ele está assim, criticando Proudhon, né, e lembrando o que é para um hegeliano assim, de escola, né, esse uso do método. Para Marx, na verdade, é um abuso metodológico. Então, ali, na miséria da filosofia, essa ironia em relação à lógica hegeliana é muito explícita, né? Mas aqui, a meu ver, também aparece na introdução, portanto, antes dessa retomada da ciência da lógica de Hegel, né? Uma passagem como a seguinte, né? Que faz que está comentando ali, entra ali tratar de um problema, né? Que é a relação entre produção e consumo, né? E que ali Sé e outros economistas têm essa tese, né? Baseado nessa correlação de produção e consumo, eles defendem o necessário equilíbrio de mercado, né? Então, Marx está tratando disso ali, era a parte bem da abertura disso, produção, consumo, né? Então, Marx está entrando no assunto, né? E acaba fazendo uma observação irônica sobre Hegel. O tema que está então é esse. Por outro lado, diz ele, a produção produz o consumo na medida em que cria um modo determinado de consumo. E depois o estímulo ao consumo, a própria capacidade de consumo como necessidade. Esta última identidade, indicada sob o terceiro tópico, é muitas vezes ilustrada na economia, na relação entre oferta e demanda, entre objetos e necessidades, entre necessidades socialmente criadas e naturais. Isso, digamos assim, é um ponto comum ali, né, dos economistas liberais. Né? E aí ele vem essa tirada irônica, dizendo assim, com isto, nada mais simples para um hegeliano do que pôr a produção e o consumo como idênticos. Quer dizer, ali é uma observação irônica, mas crítica em relação ao que os hegelianos fazem. Quer dizer, que é transformar algo que faz sentido se a gente considera que produção e consumo se induzem reciprocamente, né? É, o que não significa que eles sejam idênticos, né? Ele está brincando aqui porque é esse tipo de abstração e de identidades abstratas que Marx tinha encontrado lá na apropriação do método hegeliano por Proudhon no texto de 1847, a Miséria da Filosofia. Então, aqui vai nessa mesma linha, né, ainda do, assim, uma crítica permeada de ironia. Né? Ainda na introdução, continua essa distância em relação a Hegel. Ele diz na introdução, porque essa parte ali, aqui já é na parte dentro da introdução, aquele item dedicado ao método, né? Hegel caiu na ilusão, veja assim, então essa característica
Aliás, aqui vem essa ideia, né, de tirar as ideias estivesse tirando da cartola. Né? Hegel caiu na ilusão de conceber o real como resultado do pensamento que se sintetiza em si, aprofunda-se em si e se movimenta a partir de si mesmo, enquanto o método de ascender do abstrato ao concreto é somente o modo do pensamento de apropriar-se do concreto e reproduzi-lo como um concreto mental. Mas, de forma alguma, é o processo de gênese do próprio concreto. Isso aqui é depois daquela sequência inicial em que ele está dizendo que assim, a pesquisa, a investigação deve partir do concreto, né, do geral, para analisar o que constitui, né, a totalidade com que eu me deparo, né, em seus elementos, né, e depois, uma vez descoberto esses elementos, se ascender dos elementos à totalidade concreta. Isso era a parte metodológica que ele fala, que ele apresentou na parte inicial desse item sobre o método da economia política. Né? E aí ele observa, né, que Hegel, por causa desse procedimento, né, parece na síntese, né, se parte dos elementos e se sobe, né, dos elementos até a totalidade concreta que se quer compreender, pode dar a impressão que se está ali simplesmente derivando conceitos. E ele aqui está criticando Hegel por ter caído nessa ilusão, né, de conceber o real como resultado do pensamento. E a sequência aqui vai nessa mesma linha que ele ironizava lá em 47, né, que é o pensamento que se sintetiza em si, aprofunda-se em si, se movimenta a partir de si mesmo. E isso são observações críticas irônicas, né, sobre essa operação com conceitos abstratos, né, como Marx, nesse contexto ali, interpreta Hegel. Né? Se isso é uma boa interpretação de Hegel, é uma outra história. Né? Cabe. Eu só queria apontar que isso aqui, essa parte inicial dos manuscritos, esses manuscritos iniciais, digamos até novembro de 57, eles ainda não indicam uma aproximação maior a Hegel, antes indica uma certa distância, como a que ele expressa na Miséria da Filosofia em 47. Nesse sentido, é mais adequado entender essas observações ligadas ao que ele diz lá na Miséria da Filosofia do que o que ele vai dizer depois, mais adiante, nos próprios manuscritos. Né? E aí tem na sequência ali uma observação que aponta numa outra direção, que eu acho uma direção muito importante, aliás, né? Onde eu acho que a relação de Marx com Hegel é mais produtiva, a gente investir mais nessa relação do que insistir muito na relação com a ciência da lógica, né? E a relação com a filosofia do direito. Né? Hegel diz Marx, por exemplo, começa corretamente a filosofia do direito com a posse, com a mais simples relação jurídica do sujeito. Só que eu só trago essa frase solta assim, porque eu já comentei isso em outras apresentações que estão aqui disponíveis, né? O que significa isso dentro do desenvolvimento também das próprias ideias de Marx, mas também tem ali observações sobre como isso funciona em Hegel. Né? Mas indica essa observação de Marx, indica que ele tem uma boa leitura da filosofia do direito como um todo. Porque a gente conhece esse texto de 43, né, que é a crítica à doutrina do Estado de Hegel. Né? A gente conhece, então, que ele se ocupou da parte ali da doutrina do Estado, que é uma parte da filosofia do direito. Né? Mas aqui ele está fazendo uma observação muito justa, porque ela é explorada por Marx também, né? Uma observação sobre o que se encontra lá nos parágrafos iniciais da parte chamada direito abstrato na filosofia do direito, né? Onde se trata da posse como simples relação jurídica do sujeito, etc. Então, assim, essa observação ela remeteria a uma leitura da filosofia do direito
de Hegel, né? Que é o que eu estou defendendo, né? E antes a gente se preocupar com o que Marx fez da filosofia do espírito, da ciência da lógica, seria importante a gente esgotar tudo que há de relação das ideias de Marx com o que Hegel logrou fazer nas suas lições de filosofia de direito, né? Porque, a meu ver, é muita coisa, né? E não se limita ali à incorporação da economia política, aquele capítulo lá sobre o sistema das necessidades, onde isso é um pouquinho mais óbvio, né? Mas também, sobretudo aqui nesses manuscritos de Marx, a gente encontra muitos elementos que Hegel já trabalhou, vários deles em detalhe, sobretudo lá na parte do direito abstrato, né? Então, essas observações, essa correlação, né, de Marx com a filosofia de direito de Hegel, lembrando que Marx estudou direito na Universidade de Berlim nos anos 30 e foi aluno do Gans, que foi um discípulo e seguidor de Hegel. Então, ele daquele tempo, ele tem um bom conhecimento. Eles certamente trabalharam isso em aula, né, de direito. E, aliás, Gans, seja aqui observado, ele é responsável dentro das obras, da edição das obras de Hegel nos anos 1830, por uma edição que acrescenta que existe a edição de 1821, que é um texto de Hegel, né? E Gans teve acesso ali ao apontamento de vários dos alunos de Hegel, né? E juntou algumas, assim, ele fez uma seleção das notas mais importantes dos alunos nas aulas de Hegel. Então, são desenvolvimentos de Hegel, mas que foram legados indiretamente através de apontamentos dos alunos. Então, Marx certamente conheceu essa edição de Gans, que traz várias dessas notas, né? Ela, nesse sentido, complementa, né, o estudo do texto de 1821, onde, então, várias das coisas. Por isso, se a gente começa a explorar essa relação de Marx com a filosofia de direito de Hegel, é a edição de Gans que deve se usar como referência, porque às vezes uma coisa que é relevante ali nos estudos de Marx é, não se encontra na edição de 1825, e pode se encontrar num desses apontamentos de alunos, né? Então, por isso é importante usar uma edição que traga as notas que Edward Gans incorporou. Lembrando que Edward Gans foi professor de época de estudante em Berlim. Então, agora passando para o caderno 1, ainda no caderno 1, que é de outubro de 1857. Então, ele cai ali assim, pouco antes dessa notícia de que se acharam, que o Fralicker tinha achado um exemplar da ciência da lógica. Ali existem duas passagens que têm assim, uma relação com Hegel, mas não implica necessariamente uma retomada, né, da ciência da lógica de Hegel, mas é simplesmente, digamos assim, algo que os jovens hegelianos, né, tinham como um conhecimento genérico ali. Isso era a referência teórica deles, então, a linguagem deles, né? A gente pensa lá em Bruno Bauer e Feuerbach, eles são muito, assim, abusam, digamos assim, muito mais do jargão hegeliano do que mesmo o jovem Marx fez, né? Então não é assim de estranhar que ele esteja fazendo isso, porque ele vem daquele lado dos hegelianos, né? E aqui então são duas passagens em que deixam assim muito explícito esse momento de que, por um lado, Marx quer usar o jargão e aplicar o método, mas, por outro lado, vê que isso traz o risco, né, de transparecer ali o que seria, o que ele estava dizendo que Hegel, né, caiu nessa ilusão, de que seria uma mera derivação conceitual, como se eu estivesse tirando minhas categorias da própria cabeça, e isso Marx quer evitar. Ele quer obter, por isso essa explicação metodológica ali
na introdução dos manuscritos, né, ele quer obter suas categorias a partir de uma análise da realidade, né? Então essa é a pretensão. E ele critica Hegel por na leitura dele, por Hegel estar fazendo uma derivação meramente cerebral, digamos assim, né? Os conceitos tivessem que sair uns dos outros, né? Então, primeiro é o emprego da terminologia, né? O simples fato de que a mercadoria existe duplamente, uma vez como produto determinado que contém idealmente, contém de modo latente seu valor de troca em sua forma de existência natural e depois como valor de troca manifesto, dinheiro, que removeu por sua vez todo o nexo com a forma natural de existência do produto. Esta dupla existência distinta tem de continuar até a diferença, a oposição e a contradição. Isso assim são coisas que sem essa relação com o método herdado de Hegel, a gente não entende o que é isso. Não, nem vou aqui comentar isso porque não é esse o objetivo. É que eu entendo que essa passagem que eu vou ler em seguida aqui, ela aponta dentro dos manuscritos ali para essa passagem aqui, né? Aqui ele está trabalhando uma questão bastante trivial dentro da teoria econômica, né? E aí ele, de repente, passa ali para um jargão, né? E a partir desse jargão, então, ele poderia começar a fazer o que ele acusou o Proudhon de fazer, né? De brincar, né? com derivações conceituais, que fica, então, se movendo num nível totalmente abstrato. Então, a relação a esse tipo de processo que você, de repente, se coloca vindo ali dessas considerações hegelianas, né, como uma coisa natural que eu posso tentar fazer dessa forma, né? Só que aí eu corro o risco, né, de ter né, esse procedimento de derivação meramente conceitual, né, em abstrato, né? Então, essa é, observação que vem algumas páginas adiante, né? Marx diz ali, será necessário mais tarde, antes de abandonar essa questão, corrigir o modo idealista da apresentação, que produz, então assim, corrigir, ele está ali falando do que ele fez anteriormente. Eu olhando para o, o que estava disponível ali, então, que é sobretudo a introdução e o caderno 1 até aqui, né? A passagem mais forte em que se pode ter essa impressão, né, de um modo idealista, que assim apontaria para um modo idealista de apresentação, é essa passagem que eu citei ali. E aí, então, assim, porque o resto do texto eu não vejo ali que o que Marx está escrevendo ali tivesse uma tendência a idealizar, né? Tá ali comentando. Aliás, como os manuscritos todos, é uma investigação que ele está ali estudando os economistas e considerando a melhor forma de tratar isso, está investigando o seu objeto, né? E, aliás, o propósito desses manuscritos nem é a apresentação, né? Por isso, nem entra muito a questão do modo de apresentação. Mas mesmo em relação a esse pouco, ele já está dizendo que será necessário mais tarde, né? Corrigir o modo idealista da apresentação, que produz a aparência de que se trata simplesmente das determinações conceituais e da dialética desses conceitos. Que é o que ele acusa, né, o Proudhon de fazer diretamente, e ali eu acho que ele tem razão, porque a maneira como Proudhon vem lá dos socialistas, em que tem muita esquematização abstrata presente ali, em Fourier, por exemplo. Em Proudhon a gente encontra isso. Então, a crítica que ele faz a Proudhon me parece assim, indicar também uma interpretação correta de Proudhon. Com relação a Hegel, é uma outra história. Eu acho algo muito mais complexo ali. Eu tendo a achar que é possível oferecer uma interpretação mais decente de Hegel.
Ele reduz muito o que ele tem ali de Hegel. Mas aqui claramente aí as ressalvas ao modo idealista da apresentação se dizem respeito também a Hegel. Sobretudo, portanto, a corrigir, né? Sobretudo, portanto, o clichê, o produto ou atividade devém mercadoria. A mercadoria, aqui ele traduz o verbo por devém, né? Devia. Dá para traduzir assim, mas eu acho que não é. Que eu estou usando aqui a tradução da Boitempo, né? Eu traduziria de uma forma mais coloquial, né? Isso não necessariamente que não acrescenta nada esse jargão hegeliano, porque o devir, né? O perdem como devir, é do pato do jargão hegeliano, né? Eu traduziria simplesmente o produto ou atividade se torna mercadoria, né? A mercadoria se torna valor de troca e o valor de troca dinheiro, né? Então como se o dinheiro, né? Aliás, tem muitas passagens que Marx coloca isso assim. E aí ele tem coloca assim, né? Que o dinheiro ele resulta do valor de troca, o valor de troca resulta ou sai de uma análise da mercadoria, né? O dinheiro sai da análise do valor de troca, o valor de troca sai da análise da mercadoria. E aí, quando eu exponho, como ele faz, né, no início, tanto do texto de 59, né, para a introdução da economia política, quanto no início do Capital, né, quando ele começa com a mercadoria, né, para chegar ao conceito de valor de troca, o valor de troca, depois chega o dinheiro. E aí, então, a impressão que ele está já aqui colocando que é preciso evitar essa impressão de que ele está só fazendo uma derivação conceitual, né? E aí, assim, é como se eu estivesse tirando a minha cartola conceitual, né? Uma cadeia de conceitos, né? E porque, assim, nessa exposição, né? No modo da apresentação, não se não se lança mão, né, do método de análise pelo qual eu chego a esse resultado. Então, isso fica ali colocado naquela parte sobre o método, né? Quer dizer que são dois momentos, um que se parte do concreto para o abstrato, e na apresentação se parte do abstrato, né, ou dos elementos, né, para essa totalidade concreta, né? Então, nesse que constitui o modo da apresentação ou a apresentação. Ali ele está colocando já aqui, também no início do manuscrito, né, que é preciso evitar o modo idealista de apresentar, que seria isso, né, deixar essa impressão de que se trata de uma derivação meramente conceitual. Se isso aí se aplica a Hegel é uma outra história. Eu acho que não. Acho que Hegel não é idealista nesse sentido, né? E conceito em Hegel significa outra coisa. Então, a partir do caderno 2, esse sim, então, é datado novembro, dezembro de 1857. Então, a partir de novembro de 57, nós podemos agora já trabalhar isso no sentido de que aqui ele deu uma folhada na ciência da lógica e eu queria mostrar que, eventualmente, algumas passagens aqui deixam traços disso, né? E que tem essa. E aí nessas passagens não se trata de uma reserva crítica em relação ao procedimento, mas é bastante forte o que Marx chama ali lá na Prefácio do Capital, né, que ele flertou, né, com a dialética hegeliana, né. Então, essas passagens, elas indicariam assim um flerte. Isso que eu pontei ali até aqui não indica tanto um flerte, indica antes uma briga de casal, se fosse o caso. Ele está ali levantando considerações críticas, né, o que tem que ser evitado, né? Não podemos cair na ilusão dessa derivação conceitual, temos que evitar o modo idealista. Isso aí indica antes
uma rixa, né? Não é que ele tenha abandonado Hegel, mas tem antes uma posição crítica em relação a ele, né? Enquanto que aqui existem elementos sem menção de Hegel, mas para quem conhece ali o jargão hegeliano, identifica né, certos momentos desse método hegeliano, da dialética hegeliana presente aqui. Eu queria então trazer algumas passagens em que isso ocorre, né? Então, a primeira é do caderno 2, que Marx diz: o capital provém inicialmente da circulação, na verdade, do dinheiro como seu ponto de partida. Vimos que o dinheiro que entra na circulação e ao mesmo tempo dela retorna a si é a última forma em que o dinheiro supera a si mesmo. É ao mesmo tempo o primeiro conceito do capital e a sua primeira forma fenomênica. Então, assim, ele está aqui no texto ali analisando, né, que dinheiro existe há milhares de anos, né, mas nem sempre o dinheiro evoluiu como capital. Então, nessa parte ali, ele passa ali com as considerações sobre as diversas funções do dinheiro, e aí na forma tradicional ele chega até o entesouramento, mas o entesouramento, o dinheiro, ele é retirado da circulação, né, e é guardado, então ele fica fora da circulação enquanto ele está estocado, né? E o capital não é isso, o capital é dinheiro investido, é posto, jogado em circulação para gerar mais dinheiro, né? Então é o capital que não se o capital é dinheiro que não se retira do processo, né? Mas é o que se multiplica no próprio processo. Então é isso que ele vem articulando nessa altura, né, do texto, né, do caderno 2. Então, ali o dinheiro que passa. A questão é assim: de onde é que vem esse dinheiro? Então, o dinheiro nega-se ao simplesmente se dissolver na circulação, né? Mas nega-se da mesma forma ao confrontar autonomamente a circulação. Essa negação, sintetizada em suas determinações positivas, contém os primeiros elementos do capital. O dinheiro é a primeira forma em que aparece o capital enquanto tal. Então, esses momentos assim, da negação, né, da síntese, do confronto com esses elementos aqui, é, ali a gente tem, e no desdobramento vai ficar mais claro ainda, né? É a questão até onde eu posso ir como materialista histórico nessa gênese do capital a partir do dinheiro, né? Sem cair ali numa construção é, idealista ou de uma filosofia da história, como isso acontece lá em Hegel. Então, ainda no caderno 2, se o ato da produção social aparecia originalmente como pôr de valores e troca, e este em seu desenvolvimento ulterior como circulação, como movimento plenamente desenvolvido dos valores de troca entre si, agora a própria circulação retorna à atividade que põe ou produz valor de troca. Então, esse retornar, isso já é, né, a própria circulação retorna, e retorna ela como ao seu fundamento. Isso é um procedimento típico né, assim, é o dialético especulativo em Hegel, né, que está sendo aqui usado de uma forma não crítica nesse caso. Então, são passos que deixam assim, bem na superfície do texto esse flerte com a lógica hegeliana. Mais adiante, ainda no caderno 2, nas relações econômicas da propriedade fundiária moderna, que aparece como um processo, renda da terra, capital, trabalho assalariado, entre parênteses vem que todo hegeliano conhece muito bem, né? Que é lá da ciência da lógica. Isso. Então aqui se poderia já levantar a tese de que isso aqui é posterior à leitura esse folhear, né? Essa releitura da ciência da lógica. Esse parênteses aqui
E não é colocado de uma forma irônica aqui, né? Isso é importante. Ele poderia ter feito, aliás, ele faz coisas assim lá na Miséria da Filosofia, mas sempre com ironia, né? E essa coisa, a forma do silogismo, que são essas construções lá na doutrina do conceito de Hegel, que aparece essa coisa das construções silogísticas, né? A forma do silogismo pode também ser concebida de outra maneira, como trabalho assalariado, capital, renda da terra, mas o capital tem sempre de aparecer como termo médio ativo. Então, isso está posto, por isso, a construção interna da sociedade moderna, o capital na totalidade de suas relações. Então, aqui é esse parênteses aqui, né? O que, assim, o meu objetivo nessa exposição de hoje aqui não é entrar ali, analisar temas, né, uma questão mais formal, onde é que a gente encontra aqui, né? Porque o ponto aqui é assim, eu leio ali, particularmente a doutrina do conceito da lógica de Hegel com bastante ceticismo. Eu acho que ali Hegel é uma das passagens mais esquemáticas e abstratas do sistema de Hegel, né? E a meu ver, assim, a mim nunca convenceu muito, parece que está brincando com o conceito. E é claro que tem hegelianos que adoram isso e saem brincando, mas se a pessoa, quando brinca com essas formas do silogismo, que são várias formas, né? Todo o desenvolvimento que Hegel faz lá, né? Do termo médio. Porque isso é tudo aqui, silogismo, termo médio, isso vem de uma apropriação, uma interpretação que Hegel faz da lógica aristotélica. Ele incorpora ali o momento da lógica aristotélica para dentro da ciência da lógica. E eu sempre achei isso muito esquemático, muito seco e abstrato, né? Mas talvez eu também esteja fazendo uma interpretação pouco decente, né? Mais adiante, no caderno 3, agora já estamos em novembro, dezembro de 1857, Marx diz o seguinte: o processo como um todo se apresenta, portanto, como consumo produtivo, isto é, como consumo que nem termina no nada, nem na simples subjetivação do que é objetivo, mas que é ali mesmo posto de novo como um objeto. O consumo não é simples consumo do material, mas o consumo do próprio consumo. Essas relações que eu identifico sempre como algo que vão na direção do que significa o método dialético hegeliano. Na superação do que é material, supera-se essa superação. E por isso, o pôr do material. A atividade que dá forma consome o objeto e consome-se a si mesma, mas consome somente a forma dada do objeto para o pôr em uma nova forma objetiva, e consome-se a si mesma só em sua forma subjetiva como atividade. Então, assim, para quem conhece um pouco esse tópico da economia política, né, isso é alguma coisa bastante trivial ali. É claro que eles discutiram muito sobre, que é um qui pro quo em torno do uso do termo consumo, né? Porque consumo, para a maioria das pessoas, é o consumo final, né? Eu vou para o mercado, compro uma cachaça e tomo isso. Então, é o consumidor realizando sua natureza de consumidor. Mas no processo de produção, a gente tem também consumo. Quer dizer, os materiais que são usados na produção, eles são consumidos, né? Então, existe. Só que esse consumo, ele é um consumo produtivo. Pode até dizer assim, um duplo sentido. Ele é consumo produtivo, que ele produz um outro produto, uma mercadoria, um material, mas, sobretudo, e esse é o ponto que já aparece aqui, né, nos manuscritos, essa ideia central do que Marx está fazendo, não está preocupado com a produção de mercadorias, está preocupado com a produção do capital, né? Então, existe um consumo produtivo do capital, ou seja, nesse processo de produção ocorre produção de valor, né, do qual se destaca uma parte como mais valor. Isso é a produção de capital. Então, é um consumo produtivo não só de mercadorias, mas, sobretudo, o que interessa ao capitalista não é a produção de mercadorias, é a produção de mais valor, de que ele se apropria, e aí, então, nesse sentido, se tem
um consumo produtivo de capital, né? Então é esse. E assim, a meu ver, isso é bem trivial, mas é claro que se colocado assim tão trivial, qual seria a vantagem em relação a, digamos, Ricardo? Então eu chegar lá com um jargão hegeliano, né? É o consumo do próprio consumo, uau, né? Atividade que da forma consome o objeto, mas também consome-se a si mesma, né? Consome-se a si mesma só em sua forma subjetiva como a atividade. Quer dizer, isso dá um aspecto assim hermético e que vai atrair naturalmente quem gosta de hermetismo, mas ao meu ver não há necessidade nenhuma para isso, que o tópico que ele está tratando aqui é bem trivial. Trivial para quem conhece um pouco de economia política. Mais adiante, ainda no caderno 3, é importante notar que a riqueza enquanto tal, isto é, a riqueza burguesa, é sempre expressa na potência mais elevada no valor de troca, que ela é posta como mediadora, como a mediação dos próprios extremos de valor de troca e valor de uso. Esse termo médio, veja que aqui volta essa terminologia, né? Termo médio aparece sempre como uma relação econômica consumada, porque ele contém as antíteses e finalmente aparece sempre como uma potência unilateral superior diante dos próprios extremos. Então essa coisa da contraposição, ele traduz contraposição, que é por antítese, melhor seria traduzir por contraposição, né? Mas essa mediação de extremos, isso é muito característico do idealismo alemão. Não se encontra só em Hegel, mas em Hegel isso também está muito presente, né? De deixar aparecer claramente os extremos para mediá-los, né? Marx, assim, se isso é necessário aqui no que ele faz, que é a questão. Porque o movimento ou a relação que originalmente aparece como mediador entre os extremos necessariamente prossegue de forma dialética até que ele aparece como mediação consigo mesmo, como sujeito do qual os extremos são apenas momentos, extremos dos quais ele supera o pressuposto autônomo para se pôr, por meio da própria superação desses, como a única coisa autônoma. Da mesma maneira, e aí a coisa resbala mais ainda para o lado de Hegel, da mesma maneira, na esfera religiosa, porque em Hegel existe permanentemente essa correlação entre filosofia e religião, né? E aqui ele está. E assim, é claro que ele aqui pode dizer assim, ele está ironizando um pouco, mas se trata em Hegel dessas relações, né? Aqui então não transparece isso de uma forma negativa, é simplesmente fazer uma analogia como Hegel. Aliás, Hegel não é uma mera analogia, são duas formas de expressar a mesma coisa, né? Da mesma maneira, na esfera religiosa, Cristo, o mediador entre Deus e os seres humanos, simples instrumento de circulação entre ambos, devém, né, torna-se sua unidade, Deus-homem, e se torna, enquanto tal, mais importante do que Deus. Os santos se tornam mais importantes do que Cristo, os sacerdotes se tornam mais importantes do que os santos, ou seja, os mediadores se tornam mais importantes porque eles realizam a mediação, né? Isso daqui é muito flerte. Aqui realmente se pode conceder que, se a gente fosse fazer uma análise ponto por ponto disso, a gente veria como existe muito jargão hegeliano aqui. A questão se a gente pega uma passagem dessa no contexto em que ela se encontra lá no caderno 3, se isso acrescenta alguma coisa, essa é uma questão que eu colocaria se fôssemos fazer uma leitura assim em detalhe do texto aqui, que não é o meu propósito. Meu propósito é indicar certos aspectos problemáticos, né, na maneira como a recepção do texto vem tratando. E aí, isso então era nos cadernos, né? Depois, a partir do caderno 4, eu já não encontro mais tanto
se flete, mas volta a ter uns elementos e que são também importantes. Eu mesmo traduzi aqui nos manuscritos de 58, né? Ali existem vários manuscritos, né? Os últimos, aqueles 7 cadernos também são de 58, mas existe um que, como eu apontei lá no início, né? Os editores batizaram de Urtext, né? Se fosse uma primeira versão de Para a Crítica da Economia Política. Eu entendo isso como um manuscrito, é um conjunto de manuscritos a partir dos quais Marx depois, ali para o fim de 58, se põe a redigir esse texto para a crítica da economia política. Né? Então, isso aqui não se trata. Mas nesse manuscrito que aparece essas observações que também vão e ajudam a esclarecer um aspecto importante, né? Como, até onde Marx quer ir com essa exploração do método dialético. Né? Diz Marx lá, por um lado, a circulação simples é pressuposto dado das mercadorias, e seus extremos, dinheiro e mercadoria, aparecem como pressupostos elementares, formas devindo, capital segundo a possibilidade, ou são meramente esferas abstratas do processo de produção do capital pressuposto. Por outro lado, eles retornam ao mesmo, quer dizer, ao capital, como seu abismo, ou levam a ele. Então, esse voltar ao abismo, isso é um jogo de palavras que se encontra em Hegel, que é em alemão Grund, né, que vimos pouco antes ali ele falando de retornar ao seu fundamento, né? E esse retornar ao fundamento também é ir para o abismo, que em alemão é Abgrund. Porque o fundamento de um processo dialético, ele não é uma coisa fixa, então ele não é uma coisa estanque. Nesse sentido, o próprio fundamento, o Grund, ele também é um Abgrund. Sempre tem que ser retomado e esse ir ao fundamento, então Hegel faz esse jogo de palavras que o ir ao fundamento também é ir para o abismo. Né? Então aqui aparece esse ponto, né? Que é o retorno ao capital como seu abismo. Né? A ideia é de que o capital está contido de maneira latente no dinheiro e, portanto, desde o início no valor de troca. Isso, numa passagem, Marx diz o seguinte: já na determinação simples do valor de troca e do dinheiro, está contido de maneira latente a oposição de salário e capital, etc. Essa coisa do potencial está contido em potência, está contido de maneira latente, ou ele usa também a expressão aristotélica, né, dynamei. Essa ideia, né, de que assim, existe relações de troca, existe dinheiro. Né? Dinheiro, propriamente dito, existe desde o século VIII antes de Cristo. Né? Então, existe dinheiro muito antes de se desenvolver o modo de produção capitalista. O modo de produção capitalista é o objeto de Marx. Né? Mas ele, então, nessas passagens, ele passa a considerar se no dinheiro já não está colocado em potência, né, o capital. E essa impotência, o capital, assim, a questão é assim, que teria ficado latente ao longo de milhares de anos, para um cedo ou tarde ele ia explodir, né? Então, E aí, em relação a isso, que assim, isso seria típico de derivação especulativa hegeliana, né? Assim, o dinheiro, ele cedo ou tarde, e não importa ali, Hegel tem essas considerações, não importa se levou 1000 anos, 2000 anos, estava lá, né? Que essa construção que vem lá de uma teleologia aristotélica, né? Que no início já está colocado o que vai ser no fim. Isto é a teleologia aristotélica hegeliana, né? Mas, e aí vem em relação a isso, nesse texto de 1858, já há uma ressalva, né, em que Marx diz o seguinte: mas esse estágio histórico do desenvolvimento da produção econômica, cujo produto mesmo já é o trabalhador livre, então estamos para a transição, né, estamos aqui falando do desenvolvimento do modo de produção capitalista, né,
é pressuposto, então, esse estágio histórico de desenvolvimento da produção capitalista, é pressuposto para o vir a ser, e mais ainda para o ser aí do capital como tal. Sua existência é o resultado de um longo processo histórico na formação econômica da sociedade. Neste ponto, se mostra de forma determinada como a forma dialética da exposição só é correta quando conhece seus limites. Né? Essa é uma passagem muito importante desse texto. Aqui eu vou voltar mais adiante, porque eu vou explorar um pouco esse texto, que eu acho que é um texto assim pouco levado em consideração quando se estuda os manuscritos 57 e 58, porque assim, esse texto não faz parte dos Grundrisse, né? Mas ele faz parte dos manuscritos de 58, então está integrado aqui. O que se trata aqui nesse, né, de reconhecer os limites, né, da forma dialética da exposição, é evitar assim, essa ideia de que nesse processo histórico, né, o capital já está colocado potencialmente no início da história. Né? Porque em Hegel é esse o ponto. Né? Para Hegel, o desenvolvimento da história é um desenvolvimento do espírito. E o espírito ele está presente desde o início da história da humanidade. Né? E aqui no Capital, então seria esse procedimento, tentar fazer isso, né? Que o Capital ele fica ali adormecido por alguns milhares de anos para depois eclodir, né? Isso seria, de acordo com essa observação aqui, né? Seria não reconhecer os limites. Né? E isso levaria ao que no idealismo alemão é a coisa mais comum de se fazer ali, que é propor um acesso ao absoluto. Lembrando que lá atrás, né, com Fichte e companhia, né, eles tentam ir além de Kant, que diz que não existe acesso ao absoluto. Né? O absoluto é uma ideia da razão, e se nós tomamos isso como algo existindo real, né? Nós vamos nos envolver apenas em contradições. E aí, então, vem já com Fichte, né? Com a ideia do eu absoluto, né? Que eles pegam um conceito que vem lá de Spinoza, que é o conceito de causa sui, né? Que é a substância, Deus ou natureza de Spinoza, né? O conceito de causa sui, ou seja, a causa de si mesmo. O absoluto é causa de si mesmo. O absoluto é definido como aquilo que causa a si mesmo. E aqui, não reconhecer esse limite seria tomar o capital como causa de si mesmo. E aí eu teria uma derivação meramente lógica. Eu poderia trabalhar apenas com a lógica. O que Marx está observando aqui é que o capital não é um absoluto, ele é um resultado de um longo processo histórico que precede, então, ao desenvolvimento do modo de produção capitalista. E Marx, então, nesses manuscritos, em vários momentos, passa também a considerar esse processo histórico da formação econômica da qual sai, então, a sociedade burguesa, a sociedade moderna, e o modo de produção capitalista. Então, essa passagem aqui ela tem sido usada na literatura também para apontar para essa diferença, né, entre o que é o método dialético de Marx e o método dialético de Hegel. Né? Hegel não precisa, pela natureza do que ele está se propondo fazer, Hegel não precisa reconhecer esse limite. Aliás, os idealistas alemães se caracterizam exatamente por não quererem reconhecer esse limite. Né? Nesse sentido, eles são críticos de Kant, que pensa isso em termos de limites. E Marx, aqui, como ele está um pouco flertando com essa terminologia, né? Flertando um pouco com o método dialético hegeliano, isso começa sempre, aparece esse momento, né? Que ele recua e diz, espera aí, mas eu não quero isso, né? Então, eu quero trabalhar uma forma dialética da exposição e reconhece que há uma contingência histórica presente nesse processo, né? E que o capital não deve ser pensado como causa de si mesmo.
ele é um resultado histórico e eu preciso compreender, então, esse processo de formação histórica para entender de onde é que sai o capital, ou mais precisamente, de onde resulta o modo de produção capitalista. Né? E nesse sentido, então, essa terminologia que Marx usa ali nesse seu flerte com Hegel, né, do latente, impotência, dyname, essa terminologia toda, ela tem que ser vista com assim, certa reserva cética, né? E correlacionado com o que ele está dizendo aqui, né? Porque ali se está sempre namorando com uma ideia que levaria a romper os limites, né, na forma direta de exposição, que romperia com os fundamentos do materialismo histórico e retomaria isso numa coisa que caracteriza exatamente o idealismo alemão, os procedimentos, digamos, absolutistas, né, dos idealistas alemães.